Vai, tá gravando. Câmera, eu vou ficar nervoso. Por favor, não fique. Meu nome, Fausto, o nome do meu sócio, André. E eu tenho 3 colaboradores, Thiago, câmeras apontando para ele, Thiago, Lucas na hora do almoço lá em cima e o Kinder, que é de férias, que está de férias. Ele é online, loja virtual, e-mail e loja virtual mesmo. O Kinder é balcão, como está de férias o Lucas está no lugar dele, e o Lucas é auxiliar meu também. Entendi. Você faz a abertura, né? Bom, nós estamos aqui, né, para fazer uma entrevista com você sobre o Heavy Metal, da Faculdade Unip, Engenharia, do curso de Engenharia. Primeira pergunta. Faculdade de Engenharia? Isso. Nossa, que legal. Humanidades. Manda bem. Primeira questão, desde quando você curte Heavy Metal? Putz, cara, desde sempre. Eu não me conheço curtindo outra coisa. Heavy Metal, a palavra Heavy Metal, assim, a gente vai ter que dar uma mesclada, porque como eu sou bastante antigo no século passado, então antes do termo Heavy Metal eu já curtia algo pesado que depois viria a ser chamado de Heavy Metal. Black Sabbath, Led Zeppelin, Grand Funk, uma coisa mais pesada que tem o toque de guitarra mais pesado mesmo, que depois criou um corpo e hoje tem esse título, né, de Heavy Metal, um estilo e vários subestilos e tendências. Então a vida inteira, desde de bandas brasileiras, eu já pegava essa parte mais pesada, até hoje as mundiais. Você foi influenciado por alguém para curtir o Heavy Metal? Não, cara, antes tivesse sido. Na minha família todo mundo gosta de pagode, forró, é um horror, é uma merda. E tinha só rádio, então não tinha internet, VHS, nada, né? Um mundo bem pré-histórico mesmo. Então eu tinha que ficar caçando no rádio uma coisa, ouvir mais ou menos o que o locutor falava, escrevia o nome errado no papel, ia na loja de disco caçar. Então eu sofri com isso, tive um pouco de trabalho, sabe? Isso a gente tá falando meados da década de 70, assim, como 74, 75, né? Entendi. Tinha 13 anos em 74. E tinha algumas publicações, ainda preto e branco, tinha um que chamava Rock, a História e a Glória, a História da Música e tal. Pouquíssima coisa, esse Rock, a História e a Glória era do Rio de Janeiro, então chegava, ou não, às vezes nas bancas daqui, tudo precário. Mas eu comecei sozinho, não sei, não tem uma explicação lógica para isso também não. Tá certo. E você curtiu o Heavy Metal assim, tem algum tipo musical, um estilo musical que você curte sem ser o Heavy Metal? Fora Heavy Metal? Tem. Por exemplo, tem coisas que eu gosto. Caetano Veloso, eu gosto de Chico Buarque. Chico Buarque. Alguém comentou num programa da cultura aí que ele foi o ápice da MPB. Achei super bonito esse título. Então eu gosto pra caralho dele, gosto dele como escritor. Eu li os 4 livros dele, fui no cinema atrás dos filmes baseados nos livros, né? Que fizeram roteiro em cima dos livros. E, musicalmente, eu vou ser sincero, a música é meio chifrinho, mas eu gosto do cara, então é uma coisa que se eu ouvir no rádio, assim, não vai me incomodar, entendeu? Agora, eu não chegaria ao ponto de comprar um disco, assim, me daria a impressão que ele vai manchar o resto dos meus discos em casa, sabe? Vai passar uma doença contagiosa, alguma coisa assim. Então eu não compro, não compraria Chico Buarque, mas eu gosto, eu não gosto, por exemplo, tenho pavor de calypso, essas coisas comerciais que não tem qualidade nenhuma. Isso não, mas música com qualidade não tem problema, música não tem fronteira, né? Entendi. E você poderia dizer como surgiu o Heavy Metal, assim, se tem alguma ideia, como funcionou, a origem? A origem eu não sei, na verdade ninguém acho que sabe direito, né? Que nem as escolas de artes, por exemplo, da passagem de uma para outra tem aquela parte meio nebulosa. Você não pode falar do impressionismo para o expressionismo, teve um dia 16 de maio. Mentira, é uma coisa meio que funde, né? Uma escola não, tem um período de adaptação entre uma coisa e outra. O Heavy Metal eu tenho, assim, pela minha lembrança e algumas coisas que eu leio, que eu procuro, assim, o pai do som é o Black Sabbath, tanto que de álbuns ou das músicas do Black Sabbath, cada música praticamente surgiu um estilo daí, né, Doom Metal, etc, Metal, aí tudo veio mais ou menos do Black Sabbath. E o visual, a característica visual, roupa de couro, taxinha e tal, foi do Judas Priest, que o Rob Halford pesquisava a Inquisição, da Inquisição, e lojas de porno shop também, entendeu? Então juntou uma coisa a outra, acabou fazendo a indumentária, entre aspas, e o som mais ou menos Black Sabbath. Então isso é uma grande origem. Agora, se a gente for falar etimologicamente, entre aspas, eu voltaria lá pro Willie Dixon, pros bluesmen americanos lá do século 30, 40, né? Então depende muito. Entendi. E você citou das taxinhas e tal, qual estilo assim mais ou menos esse vestido heavy metal, o cabelo, etc? Eu acho que o mais importante, o cabelo eu acho que ele dá um pouco de personalidade, caracteriza o cara, né? Mas se fosse fundamental eu, por exemplo, teria fudido. Então ele não é exatamente, não é ponto pacífico, né? Não ia não, você chega lá. Então não é tipo, uma bandeirada, não é assim. O que eu acho que é mais importante salientar é que o
headbanger, por exemplo, não adianta fazer uma propaganda de tênis. Eu tô um pouco me importando para a marca do tênis. É um tênis legal, ele é de couro, ele tem um visual legal, não vai ser um tênis frutinha? Ok, então não adianta. Por isso que a gente tem problema com patrocinador, entendeu? Para patrocinar um show, a gente não é um público, nós, incluindo a mim, não somos um público consumidor de marcas. Não adianta vender um desodorante, alguma outra coisa. É um pouco mais preocupado com outra coisa, entendeu? Não está nesse mercado consumista. Você não vê headbanger em shopping. Quer dizer, às vezes eu também vou em shopping, mas eu não medida possível. Você não vai frequentar, morar no shopping. Né? Não vê que é desesperado atrás de uma marca de carro ou de qualquer outra coisa. Então acho que isso é mais importante o que ele não usa do que o que ele usa. Ele vai usar roupa preta, você aliás também está usando. Vai usar uma coisa um pouco que vai tirar fora desse mercado consumista que está todo mundo se vestindo igual. Né? Então ele sai um pouco fora, acho que pela necessidade de não se misturar com esses calipsos da vida aí que eu falei. Entendi. Uma necessidade. Então, eu vou deixar... Muito obrigado. Já? Vou deixar, Obrigado. Não, vou deixar a continuação da entrevista com o nosso amigo beleza. Luiz aqui. Tá bom. Ele vai continuar te fazendo as perguntas. Obrigado. Perfeito. Vambora. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Luiz, faço parte do curso de engenharia da Unip. Certo. E gostaria de estar fazendo algumas perguntas referente à cultura heavy metal. Certo. Eu queria saber o seguinte, sabe-se pela história que o heavy metal surgiu mais ou menos nos anos 60, 1960, né? Mas quando que isso se tornou popular aqui no Brasil, por exemplo? Você tem alguma... Olha, cara, a gente, na verdade, antes de uns 15, 20 anos pra cá, a gente era atrasado em absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu vou citar como exemplo o punk. O punk surgiu em 76, tem uma data cravada, por causa do desemprego na Inglaterra. Tal. Então, as faculdades soltavam lá os arquitetos, os engenheiros e os médicos, e eles não tinham como trabalhar no que eles foram formados. Então, eles pegavam, curtiam um som, mas curtiam um Pink Floyd, um Led Zeppelin, os caras que eram músicos, que estudaram música a vida inteira, eles não, eles estavam estudando outras coisas. Então eles pegavam uma coisa mais básica, e com a rebeldia acabaram fazendo punk. Por isso que o punk não tem aqueles solos elaborados, aquelas músicas complexas, não era disso. Então, isso em 76. Aqui pra gente o punk veio no meados da década de 80, quase 10 anos. Quer dizer, e nós estamos falando coisa de 20, 30 anos atrás. Então, estabelecer um período aqui no Brasil eu acho meio perigoso. Eu sei, por exemplo, Iron Maiden. Eu estava comentando ontem com meu sócio, com o André, que quando eu comprei o Killers do Iron Maiden, ninguém sabia o que era. Eu ia com os amigos, com a galera, mesmo com a galera que curtia, porra, eu apresentava Iron Maiden. Hoje é ridículo eu falar isso, mas a galera veio conhecer aqui no Brasil no disco seguinte, né, de estúdio, que teve o Made in Japan no meio, que foi o Number of the Beast, aí fez aquele sucesso e tal. Então ainda demorou, tipo, uns 4, 5 anos para alguma coisa acontecer aqui, enquanto você pegava revistas alemãs, estava lá, Iron Maiden na capa. Pegar revistas da Kerrang, as revistas inglesas, estava lá. Então tudo chegou com um pouco de atraso aqui. Eu chuto aqui heavy metal no Brasil meados da década de 80. Eu chuto 85, 86. Certo. Sou péssimo em data, mas por aí. Legal. Sabe-se que a partir do heavy metal surgiram outros subgêneros, né? Hoje, além do heavy metal ser esse sucesso para quem realmente curte, chega a ser uma cultura que vem sendo cultivada já de geração para geração, qual você poderia citar que hoje, por exemplo, seria também considerado como um fenômeno de subgênero que tenha partido do heavy metal? Que tenha partido do heavy metal. Olha, cara, eu acho que tem alguns poucos que a gente pode citar que tem a característica própria que não seja uma invencionice da imprensa ou das pessoas que têm essa necessidade de aglomerar, juntar, estudar e colocar em caixinhas. Então, por exemplo, o Black Metal. O Black Metal tem uma tendência triste de juntar uma religião ou uma ideologia musical a isso. Eu sou absolutamente contra, tanto aos Black quanto aos White, entre aspas, que são as músicas de igreja. Acho que igreja é igreja, música é música, entendeu? Eu acho meio confuso isso aí. Então, no caso, tem o Black Metal, que é um som mais pesadão, mais podrão, e que tem essa temática. Tem o Death Metal, que é um Death, né, de morte, que já é bem trampado, que seria, digamos, o progressivo do som pesado, né? E o Thrash, que é algo mais tipo metálico, uma coisa mais pesada, que é mais ou menos o que a gente está ouvindo aqui agora. Eu acho que esses são os principais. Depois surge um monte de menores, Doom Metal, que é uma coisa mais arrastada, e aquelas invencionices absurdas, né, cara? Coisa de Gabriel Garcia Marques, que é absurda, espacial, aeroespacial, isso é meio brincadeira. Então eu ainda penso que o tempo atribui esses nomes. Não adianta a gente falar agora, surgiu uma nova banda de não sei o que lá América. Mentira. Eu acho que a imprensa meio que quer catalogar, tá? Essa necessidade de organizar e tal, acaba criando esses abusos. Tá. Eu vi que o senhor comentou para entrevista. Para eles?
eu vi que o senhor comentou com o Charles, com o Luan, referente a questão do preconceito, né? Eu vi que o senhor, você de repente colocou assim, porque minha família curte pagode e isso é meio que é chato, tipo, entre aspas, né? Que eu queria que tivesse essa cultura que eu tenho, mais ou menos o que o senhor colocou, né? Não com essas palavras, não, né? É ridículo, minha tia tem 80 anos, não tem como. Não tem como, mas assim, como que você vê, tipo, essa questão de ter, por exemplo, no nosso país, tem vários gêneros, né? E um olhar torto, não aceitar de repente a cultura do outro de forma saudável, de forma, de repente não quero pra mim, mas também eu não vou criticar, mas também eu não vou fazer daquilo uma cultura pra mim. Como que você vê isso? Você consegue aceitar? Olha, primeiro que eu acho essa pluralidade, eu acho, aquela história do que seria o verde, blá blá blá. Então é legal que tenha isso. O que eu falei aquela hora de Calypso é uma coisa pra mim. Eu não gosto disso, definitivamente. Eu acho que isso é música comercial, é música que vai mobilizar as massas para outro tipo de interesse, que é uma cultura popular que as pessoas poderiam estar preocupadas com outra coisa, mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu penso o seguinte, o preconceito existe de todos os lados. Para eles, para minhas irmãs, a minha música é violenta, incita assassinatos, etc, etc. Coisa de gente mal informada. Porque eu sou produtor de show há 12 anos, nunca tive um tipo de incidente em nenhum show que eu produzi ou que eu tenha ido. Você não vê esse tipo de coisa na realidade. Mas a Rede Globo, por exemplo, que é a grande imprensa tal, e que faz a cabeça das pessoas, ela coloca lá um assassinato de algum lugar e no fundo você ouve Slayer, você ouve tal. Isso é uma coisa que vai minando a cabeça das pessoas. Aí a minha família ouvindo meus discos lá e fala, aí, tá vendo essa coisa violenta? Que coisa violenta? É uma forma violenta de se expressar musicalmente. E não significa que eu vou pegar uma faca e sair esfaqueando as pessoas por aí. Coisa que, por exemplo, pagodeiro, que lá que se diz o máximo, acontece de montão, porque eu moro numa região que tem disso. Não quer dizer que todo mundo que ouve pagode seja assassino, e muito menos que não haja headbanger assassino. Mas isso é um preconceito. Você atribui uma coisa a outra sem você conhecer. Pré-conceito, sem você conhecer de fato. Isso é triste para todos os lados, cara. O preconceito é um terror de qualquer forma para qualquer um. Uma outra questão que eu queria abordar aqui por exemplo, o senhor citou aí também a questão comercial, né? Música comercial. Por exemplo, quanto que hoje, mais ou menos, teria uma estimativa, se o senhor tem esse conhecimento, que a cultura heavy metal movimenta financeiramente essa parte fonográfica voltada a heavy metal? Tem um valor estimado de quanto que isso movimenta no nosso país ou fora dele? Não, cara, eu não tenho números. Você sabe que a gente fica meio perdido com relação a esse tipo de dado para você montar um gráfico ou montar uma estatística e correr atrás. O nosso estilo é completamente louco. Por exemplo, a gente, o vinil morreu, todo mundo alardeando por aí que não existe mais vinil e tal. Na minha cultura metal, já que você chamou assim, eu estou trabalhando com vinil e nunca vendi tanto vinil. Então é uma coisa meio estranha. Que nem CD. A minha família inteira fala, como é que você ganha dinheiro vendendo CD? Eu nunca estive tão bem, a minha loja nunca cresceu tanto. Aqui nunca parei de vender. Ah, mas a música digital está destruindo a indústria. Mentira. A música digital, o meu cliente manda um e-mail aqui, pô, eu quero saber como é tal banda. Eu mando o link para ele. Ó, você vai lá no MySpace, baixa o CD, depois ele gostou, ele vem comprar. Pra gente, MP3 é um rádio que eu tive no passado. Um MP3 que você grava no seu celular para você ouvir, eu tinha uma fitinha cassete que eu gravava no rádio, eu também não comprava. Aí eu ouvia 2, 3 vezes aquilo, eu gostava, opa, eu quero disso, eu quero ver um encarte, eu quero ler. O meu estilo, ele vai ler tudo que tem no encarte, quem produziu, quem não produziu, quanto tempo tem a música, ler a letra da música, o que significa aquela letra. A maioria das pessoas que curtem heavy metal, ou é bilíngue, o mínimo de inglês, senão não saberia o que estava acontecendo, toca, ou tocou, ou vai tocar alguma coisa. Eu sempre toquei guitarra. Qualquer cliente meu que entra aqui pode perguntar, você pode conversar com ele em inglês e com certeza ele tem algum instrumento por aí. Bom, eu queria aqui agradecer em nome da Unip, tá? E do curso de engenharia da Papel, eu queria agradecer por tudo. Bom, eu queria agradecer o Sr. Fausto por nos conceder essa entrevista e se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Eu que agradeço, gente. Eu só não queria que às vezes eu sou meio enfático nas palavras, para não deixar uma coisa mal colocada assim. Que eu falei, eu sou cristão e não sou contra nenhum tipo de manifestação artística, religiosa, cultural. Eu sou contra o atrito entre elas, entendeu? A agressividade entre elas, só isso. Para ficar afinado. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Bom, é isso. E aqui a gente se despede dessa figura simpática que nos atendeu muito bem. A loja dele fica aqui na Galeria do Rock. O nome da loja é Gerhard. Die Hard, né? E eu queria agradecer em nome de todos. E todos podem vir e conhecer. Muito obrigado. Certinho, meninos. Sucesso lá. Obrigado. Espero que vocês não reclamem, né? Obrigadão, hein? Viu? Se estragar, pode voltar que eu tô aqui de novo. Obrigado. Ó, tem um papelzinho que alguém esqueceu. Não pode estragar mais não, só tem até segunda-feira. Obrigadão, hein? Falou, amigo. Estragou esse.